Oi pessoal, tudo bem? Eis que finalmente chegou o dia da minha prova prática de carro. E então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Pessoal, ontem o instrutor falou pra mim trazer o documento, a máscara e a calma. Só que eu vou falar pra vocês que eu esqueci a calma em casa. O Luiz tá aqui, ó. As crianças tá aqui também. Agora eu vou lá e se eu conseguir filmar alguma coisa eu vou mostrando pra vocês. Eu não, né? O Luiz. Ele que vai ficar na produção hoje. Tá bom? Vamos lá. Procurar minha estrutura agora. Pra variar, não conseguimos filmar muita coisa. Mas foi basicamente igual no de moto. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo da prova prática de moto, eu vou deixar aqui no cantinho pra assim que acabar esse vídeo você ir lá assistir. E então, chegando lá, eu encontrei meu instrutor e ele me entregou o papel. É aquele mesmo papel bem parecido com o de moto, que contém as faltas eliminatórias de 3, e 2 e 1 ponto, que é feito durante o percurso. O que acontece? E aí você pega a fila, você assina lá a sua presença e aguarda. Diferente no de moto, que o de moto foi... o instrutor reuniu todo mundo e falou: quem que é primeiro, quem que é segundo, quem que é terceiro. O de carro já foi por ordem alfabética. Então, a sensação de espera foi muito maior, porque você não sabia quando que você seria chamado, mas eu saí de lá 1 hora mais cedo do que no caso do de moto. Mas então você aguarda tudo, e quando o meu instrutor me chamou, ele ali, durante o caminho, ele já foi me falando, uma revisão básica, não esquece de ajustar o banco, ajustar o retrovisor, o cinto, não esquece da seta e tal. E aí eu fui pro carro. Quando eu fui pro carro, o examinador já estava esperando dentro do carro. E ele ficou ali olhando tudo. Gente, como eu disse lá no vídeo de moto, é a mesma coisa, é hábito. Se você tem o hábito de dar seta, é tudo que você cria o hábito durante as aulas. Então, um parêntese rápido. Na minha última aula de carro, na hora que eu fui baixar o freio de mão, ele ficou preso ainda em um dente ali, aquela catraca que desce assim, eu não empurrei ela até o final, ela ficou presa em um dentinho assim. No painel, se eu tivesse olhado no painel, estaria lá mostrando que o freio de mão ainda estava acionado. Mas eu baixei e eu não me atentei a isso. Ainda bem que foi na última aula, não foi no dia da prova que isso aconteceu. Na minha última aula aconteceu isso. E aí nisso eu saí com o carro andou normalmente, porém ele começou a apitar. E aí eu fiquei procurando, eu olhei pra mim, o freio de mão estava abaixado, eu fiquei olhando, meu instrutor, vamos descobrir o que você fez de errado. Aí ele olhou ali, você esqueceu de baixar completamente o freio de mão, nisso já seriam 2 pontos. Então até isso, na última aula a gente ficava mentalizando depois, porque foi na última aula que aconteceu, sempre que baixar o freio de mão, estar olhando no painel pra ver se a luzinha apagou. Pra não acontecer, gente, são 2 pontos, você esqueceu de dar a seta, você esqueceu, aconteceu isso daí com você no freio de mão, pronto, você já é eliminado. Mas enfim, voltando, hábito, tudo é hábito. Eu entrei, eu fiz a regulagem tudo certinho, o examinador ficou olhando tudo, ele o tempo todo neutro, em nenhum momento ele falou comigo. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o trajeto da prova de carro lá do Oricanduva, caso você vai fazer, se eu não me engano é da Autoescola Benevides, não é da Autoescola que eu tirei, porém o vídeo ele é muito útil, ele é muito bem explicadinho. A única diferença é que lá durante o vídeo, eles só tem o carro deles lá, eles não mostram outros carros fazendo o percurso junto. E no dia, gente, é uma confusão de carro, carro entrando e carro saindo, e é uma loucura. Então essa é a diferença. Na hora eu me assustei quando eu vi aquela quantidade de carro. Inocência minha, né, porque são várias autoescolas que vão fazer no mesmo dia, mas por incrível que pareça eu me assustei quando eu vi aquela quantidade de carro, e um carro parando coladinho no outro. Eu até chamei meu instrutor e falei, nossa, mas eu vou ter que sair com o carro colado desse jeito? Ele falou assim, calma, Jéssica, relaxa. Mas, gente, não fica carro parado. Então é o tempo todo o aluno entrando, fazendo a prova, tudo saindo. Então, caso o seu carro esteja muito colado no da frente, espera o da frente sair, dá uma enroladinha lá na hora de fazer os ajustes, dá uma enroladinha e espera o carro da frente sair, você consegue sair tranquilo. Mas, bom, voltando à minha prova, aí eu fiz todos os ajustes, aí o examinador falou, você vai fazer a baliza número 3. Eu peguei o carro, ele já estava colado na baliza número 1. Então nessa que eu saí, tinha um carro entrando na baliza 2. Só que o carro ele estava bem para fora. Ao invés de eu esperar o carro entrar dentro da baliza para seguir reto, porque quando você está fazendo a aula, você não faz esse contorno assim, você vai reto. Eu quis contornar o carro, nessa que eu contornei o carro, que eu parei do lado da baliza 3, a parte traseira do carro ela ficou um pouquinho pra fora. E nisso, o Luiz já tava filmando, ele já tava se preparando ali pra filmar. E aí,
eu fui fazendo todos os procedimentos lá, encontrando os pontos que eles falam, mas eu fui colocando dando ré pra trás, eu fiz conforme o procedimento que eles ensinam, porém o carro ele não ficou alinhado dentro da vaga. Mas o meu instrutor, ele sempre falava pra mim, na dúvida, freio de mão, ponto morto, deixa o examinador avaliar. Porque caso você não esbarre em nenhum cone, não suba na guia, não tem por que ele te eliminar assim, porque o carro tá um pouquinho pra fora. E aí foi isso que eu fiz. Ponto morto, freio de mão, e o examinador saiu do carro pra olhar a distância. E nisso o Luiz estava lá fora, ele já se desesperou, porque ele veio dando ré, e eu não parava mais, ele começou a ficar nervoso, ele parou de filmar, porque ele achou que estava me atrapalhando, que eu tinha visto ele e estava me deixando nervosa, porque na de moto ele me acompanhou o tempo todo, porque com a autoescola tem pista própria, ele ia, vocês viram no vídeo, tá? Ok, até o examinador, se você ainda não viu, vai lá ver. E a de carro não, a de carro eu sempre fui sozinha, ele nunca me viu dirigindo, a gente tem carro, mas eu nunca peguei o nosso carro aqui, por ele ser automático também, nem tinha como eu pegar. Mas enfim, e aí ele achou que ele tava me deixando nervosa, ele não filmou, e aí o examinador saiu do carro, olhou, quanto à distância do cone de trás eu tava tranquila, eu só não conseguia alinhar o carro. Aí ele entrou dentro do carro e falou assim, você pode alinhar o carro dentro da vaga pra mim, por favor? Aí eu virei o volante todo pra direita, engatei primeiro, o Luiz ficou do lado de fora, desespero, meu Deus, o que ela vai fazer? Ela vai subir em cima da guia. Aí ele falou que ele já começou a ficar nervoso, ele até foi saindo, assim, ele me contou que ele até foi saindo. E aí eu acertei, o examinador só abriu a porta assim, e ele falou assim, parabéns, pode seguir. E por incrível que pareça, eu tava com medo dessa parte que o Luiz conseguiu filmar pra vocês, porque depois que você sai da baliza, você vira à direita. Quando terminar esse vídeo, você vai lá no vídeo da Benevides que você vai ver. Você vira à direita e você tem uma subidinha assim, você pega uma rotatória. Eu vou mostrar pra vocês, olha aí agora. Como vocês viram aí, por incrível que pareça, eu tava com medo desse trecho da prova, porque quando você faz a curvinha, você tem que fazer uma parada ali em cima. E você tem que parar com o carro alinhado. E você vai reparar que eu fiz a curvinha um pouquinho aberta pra conseguir entrar mais alinhadinho assim, e mesmo assim eu não consegui. E lembra do que eu falei pra você lá de tudo é hábito? Gente, toda vez eu esquecia de dar seta nessa parada, dessa subidinha aí que você tem que parar e você tem que indicar com a seta, porque conforme você vira o volante ao contrário, a seta desarma, e nessa que a seta desarma, todas as vezes na aula, eu esquecia de dar a seta novamente. E aí o meu instrutor falou pra mim assim, você só é considerado parada quando você puxa o freio de mão. Enquanto você não puxar o freio de mão, que é o freio de parada, o examinador não vai te avaliar. Então o que você faz? Antes de puxar o freio de mão, você dá a seta novamente e aí você puxa o freio de mão. Só que na hora, eu lembrei da seta, na hora que eu pus a mão no freio de mão, eu lembrei da seta, então foi muito automático. Eu puxei o freio de mão já dando a seta. Ali foi bem rapidinho, o examinador só abriu, olhou, fechou, não, pode seguir. E aí eu segui tudo. Outro trecho que eu fiquei na dúvida aqui no vídeo da Autoescola Benevides é na segunda rotatória, que já é lá embaixo. Não precisa da seta, mas por via das dúvidas eu dei a seta, mas não prejudica em nada você dar essa seta. E aí ele falou assim pra mim, você vai parar o carro onde você pegou. E eu peguei o carro do lado da baliza, eu falei lá na frente, ele, não, pode parar aqui mesmo. Aí eu parei tudo, dei a seta pra parar, tudo direitinho, desliguei o carro. Parabéns, mais que merecida, gente, aí foi só alegria. Eu nem acreditei, a gente fica tão nervoso, quem já passou por isso sabe, quem tá prestes a passar também já fica ansioso, já fica nervoso, mas gente, vamos mentalizando tudo que você tem que fazer, o passo a passo, e se torna hábito. Procura fazer sempre nas aulas, procura imaginar que você tá ali no dia da sua prova e faz sempre tudo certinho. Porque chega lá no dia, aí vai ser só alegria. Graças a Deus eu consegui o meu objetivo, que era passar nas 2 categorias de primeira. E graças a Deus eu consegui. Caso você esteja se perguntando, eu não paguei o quebra. E eu tô muito feliz por isso. Agora é só aguardar. A autoescola deu 30 dias pra chegar a minha provisória, né? E vamos ver como que vai ser eu no trânsito. Gente, eu espero ser uma motorista muito boa, porque meus filhos não estão no banco de trás.
Mas, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá prestes a fazer a prova, eu te desejo toda a sorte do mundo. E tudo é apto. Então, faz as aulas tudo direitinho, com fé em Deus, assim como pra mim. Pra você também vai dar tudo certo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!